Paguei R$ 183.000 para proteger minha filha do pai pedófilo. Britânica teve que entrar na justiça para impedir que ex-marido tenha direitos parentais após ser condenado por abuso sexual infantil. A BBC News acompanhou o caso de Betham nos últimos 6 meses. Foto BBC. Quando o pai de sua filha foi preso por abuso sexual infantil, Betham ficou horrorizado ao descobrir que ele ainda poderia ver a criança depois ser libertado. Era um risco de ela não estava disposta a correr. Quando foi condenado por crimes de pedofilia há alguns meses, o pai da menina recebeu uma ordem que o proibia de ter qualquer contato futuro com crianças, mas essa proibição não se aplicava à própria filha. Ela e Betham eram casadas quando a criança nasceu e, portanto, ele ainda mantinha os direitos parentais. Com isso, podia ao menos decidir sobre a saúde e a educação e as condições de vida de sua filha. Por tudo isso, Betham estava muito preocupada com o que poderia acontecer quando ele sair da prisão. Ela temia que um dia ele pudesse tirar a filha da escola sem seu conhecimento e a única maneira de recuperá-la fosse por meio da justiça. E enquanto o ex-marido tivesse acesso à filha, ele poderia fazer com que ela o que fez com as outras crianças de quem abusou. Eu nunca me perdoaria, diz Betham. Com o apoio dos pais, Betham tomou a difícil decisão de pedir à justiça que retirasse os direitos parentais do ex-marido e proibisse qualquer contato direto e indireto por meio das redes sociais até a filha completar 18 anos. Apesar da gravidade dos crimes do seu ex-parceiro, Betham foi informado que este processo provavelmente seria difícil. Durante o julgamento, ela o descreveu como manipulador e disse ter tido medo de que ele conseguisse convencer o tribunal que estava arrependido. Ela não teve direito a apoio judiciário e mesmo antes da primeira audiência, os custos com advogados não paravam de aumentar. O caso de Betham foi julgado em uma corte de direito da família onde são tratadas as disputas entre pais, muitas vezes envolvendo crianças vulneráveis. Até recentemente, os casos eram ouvidos em privado e os jornalistas não tinham permissão para divulgá-los. Mas desde janeiro, repórteres credenciados foram autorizados a entrar nos tribunais de direito de família de Leeds, Carlisle e Cardiff da Inglaterra, o que permitiu o escrutínio mais minucioso das ações das autoridades locais e dos tribunais sujeitos às regras rígidas de anonimato. A BBC News acompanhou o caso de Betham nos últimos 6 meses. Maior escrutínio dos tribunais. Em uma das audiências do tribunal, Betham estava sentado atrás de uma divisória para não ser vista. O pai de sua filha, que não tem advogado, participava por videoconferência da prisão com a imagem exibida em um telão. Ele parecia pequeno, sentado atrás de uma mesa comprida com papéis espalhados à sua frente. Uma assistente social do Cascais Chimro, o serviço de aconselhamento do Tribunal de Criança e de Família de Pais de Gales, também estava presente. O ex-companheiro de Betham disse ao tribunal que aceitava estar preso por crimes de natureza gravíssima e disse que queria estar presente para sua filha caso ela quisesse ter um relacionamento com ele. Ele tinha escrito cartas para ela todas as semanas, mas atualmente ainda não pôde enviá-las. Mais tarde, ele fez o que pareceu ser um apelo sincero. Ele é um pai que ama sua filha sem limites
disse-o com a voz embargada. Para Bethel foi simplesmente insuportável ver incrivelmente doloroso tentar se reconciliar com este homem diante dos horrores pelos quais ele fez aquelas crianças passarem. A filha de Bethel é uma das mais de 80.000 envolvidas em processos privados de direito de família. A filha de Bethel é uma das milhares de crianças envolvidas em processo privado de direito de família. Foto BBC. Em 2022, o tempo médio do processo de direito da família privada da Inglaterra e do país de Gales era de cerca de 10 meses ou quase 45 semanas. É um sistema em crise de acordo com Law Society, a Associação Profissional de Advogados da Inglaterra e do país de Gales. Mas os direitos dos pais são absolutos por lei e só podem ser alterados por meio de ordem judicial, explica Hannah Markham, presidente da Ordem dos Advogados de Direito da Família. Mesmo que alguém esteja na prisão por crimes de pedofilia muito graves, eles mantêm a responsabilidade parental, diz ela, descrevendo Bethel como corajosa por ter prosseguido com o processo. Após a primeira audiência, a assistente social passou por algum tempo com Bethel e sua filha e visitou o pai da prisão. Bethel afirmou estar extremamente aliviada com a decisão da justiça. Foto BBC. O caso avançou rapidamente e 3 meses depois, Bethel voltou ao Centro de Justiça da Família de Cardiff. O relatório da assistência social criticava fortemente o ex-marido de Bethel. Nele ele diz que lamenta por não ser o pai que sua filha merece antes de agradecer ao tribunal. Ele disse esperar ser reavaliado quando for solto e solicitou um relatório anual detalhando sobre como está a sua filha. Para Bethel, esse tipo de contato indireto é inacreditável quando seu advogado questionou qual o valor de tal relatório teria, o pai interveio. Teria um enorme valor para mim, afirmou. À medida que o caso avançou, os gastos de Bethel continuaram a crescer. Para ajudar com as taxas, seus pais estenderam a hipoteca de sua casa, algo que mudará significativamente seu futuro, mas sua prioridade sempre foi proteger a família. Sinto muito pelas pessoas que não conseguem esse dinheiro, diz o pai de Bethel. Elas estão em uma situação horrível. O caso tomou conta da vida da família, mas comparado a muitos outros processos judiciais de família, avançou rapidamente. O juiz decidiu que a menina deveria sempre morar com a mãe, enquanto a responsabilidade parental do pai é completamente restrita. Bethel afirma estar extremamente aliviada. Além dos crimes pelos quais está preso, o juiz disse que o homem também confessou ter assistido a vídeos de pedofilia com incesto e ter aliciado um jovem vulnerável. Ele representa um risco extremamente alto, afirmou o juiz, que não aceitou o pedido do pai de receber relatórios anuais. Foi concedido uma ordem de proibição que tornará mais difícil para o ex-marido de Bethel solicitar a alteração da decisão do juiz assim que ele for libertado da prisão. Ele será informado se sua filha estiver com uma doença terminal ou se eles se mudarem para um país diferente, mas não onde ela e sua mãe estão. Para Bethel, que passou horas pesquisando sobre direito de família e leu muitos relatos de pais que não obtiveram a decisão que esperavam, é um enorme alívio. Fiquei muito grata, diz ela. O pai de Bethel também estão muito satisfeitos. Pela primeira vez em 3 anos, libertaram a minha filha para poder criar a sua filha de forma normal, feliz e saudável, diz mãe de Bethel. Não podemos explicar o quão doloroso tem sido.
Além do impacto emocional, a britânica também teve gastos significativos de mais de 30 mil libras, mais de 183 mil reais. A família acredita que outros poderiam evitar processos judiciais igualmente dispendiosos se a lei fosse alterada para suspender automaticamente os direitos parentais de pais pedófilos condenados e apenas restaurarem se o infrator recorrer à justiça. O governo britânico disse à BBC que está revisando cuidadosamente a abordagem ao acesso dos pais para garantir que todas as crianças sejam mantidas seguras. Para Rana Markam-Budar, a assistência jurídica poderia ser uma forma mais rápida e eficaz de permitir que mais pais, como Bethan, recorressem aos tribunais, e ela espera que este caso sirva de precedente. Quando mais for publicado e falado, mais educará outras pessoas para que saibam que esta é a coisa certa a fazer, diz ela. Bethel e seus pais acreditam que a presença de jornalistas em tribunais trouxe mais transparência e será útil para outros no futuro. A mãe de Bethel diz que a menina agora pode ter uma infância normal. Ela pode estar segura. Um dia Bethel diz que contará à filha sobre o pai e que o fará quando a menina tiver a idade suficiente. Os nomes dos personagens dessa reportagem foram alterados para proteger sua privacidade. País de Gales, Reino Unido.